Quero falar agora sobre Pedrinho BH, o dono da SAF do Cruzeiro, decidiu responder sobre Gerson e também Matheus Pereira. Quero começar falando sobre o interesse da Raposa em Gerson, jogador que pertence ao Zenit. Operação complicada até porque o time russo chegou a pedir 40 milhões de euros pelo ex-jogador do Fla. Abre aspas para o Pedrinho, às vezes você pensa uma coisa e já divulgam. Esses vazamentos só atrapalham as negociações. Vazou o negócio do Gerson e ele realmente é um grande jogador e interessa. Mas entre interessar e contratar tem uma diferença muito grande. É um jogador caro. Nós temos vontade de ter grandes jogadores e ele é um deles. Curioso notar que nessa mesma entrevista o Pedrinho Lourenço admitiu que, apesar do interesse, não devem os torcedores esperarem por grandes contratações por jogadores muito caros. Enfim, tem essa contradição na entrevista. Só para completar, o dono da SAF da Raposa ainda respondeu sobre o Matheus Pereira, cujo contrato se encerra em junho do ano que vem. Até agora, nada da renovação do contrato. Abre aspas para o Pedro. O Cruzeiro tem interesse em renovar com o Matheus por 3 a 5 anos. Já falei isso para ele, mas espero que no momento certo a gente renove e que ele fique por muito tempo no Cruzeiro. Primeiras do dia, nesta quarta-feira, véspera aí de Natal, e o torcedor naquela expectativa, o mercado vai se agitando, claro que agora nesse período de festas, né? Vamos ver aí se acontece alguma novidade pelos lados do Cruzeiro, mas deixa eu começar falando aqui sobre a Copa Libertadores 2026, muita expectativa, o Cruzeirão voltando a disputar o torneio mais importante do continente e atenção para todo o calendário no que envolve o Cruzeiro. Os 47 times já estão definidos, teremos aí aquela primeira fase, né, chamada pré-libertadores, temos os últimos representantes, aí foram definidos nos últimos dias, e aí temos aquela fase inicial para depois irmos para a fase de grupos. Então vamos lá, os 47 representantes do Brasil: Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Mirassol, Botafogo, Fluminense, Bahia e Corinthians. Da Argentina, Argentinos Júniors, Boca Juniors, Independente Rivadavia, Platense, Rosário Central, Lanús e Estudiantes. Da Bolívia, Always Ready, The Strongest, Bolívar, Nacional Potosí. Do Chile, Coquimbo Unido, Universidade Católica, O'Higgins, Huachipato. Da Colômbia, o Independente Santa Fé, Independente Medellín, Deportes Tolima e Júnior Barranquilha. Do Equador, Independente Del Valle, Universidade Católica, Barcelona de Guayaquil e LDU. Do Paraguai, 2 de Maio, Cerro Porteño, Guarani, Libertad. Do Peru, Alianza, Cusco Universitário, Sporting Cristal. Do Uruguai, Liverpool, Nacional, Peñarol e Juventude. Da Venezuela, Carabobo, Deportes La Guaira, Universidade Central de Venezuela e Deportivo Táchira. Cabeças de chave: Palmeiras, Flamengo, Boca Juniors, Peñarol, Nacional do Uruguai, LDU, Fluminense e Independente Del Valle. Cruzeiro no pote 2, com Libertad, Estudiantes, Cerro Porteño, Lanús, Corinthians, Bolívar e Universitário do Peru. Atenção para as datas. Teremos aí no começo do ano essas primeiras fases e depois aí sim, sorteio da fase de grupos, 18 de março. A fase de grupos ela vai de 8 de abril a 27 de maio. Aí depois vem o mata-mata, que será disputado fase de oitavas de final, 12 e 19 de agosto, quartas de final, 9 e 16 de setembro, semifinais, 14 e 21 de outubro e a final, dia 28 de novembro, que o Cruzeiro possa aí fazer bonito na Copa Libertadores de 2026. As fases iniciais. A fase 1 tem The Strongest contra Deportivo Táchira, Juventude do Uruguai contra a Universidade Católica do Equador, 2 de Maio do Paraguai contra a Alianza Lima. Os vencedores destes duelos, eles vão entrar na fase 2 e aí teremos o vencedor de Juventude do Uruguai e Universidade Católica do Equador enfrentando o Guarani do Paraguai. O vencedor de The Strongest, Deportivo Táchira, enfrentando o Deportes Tolima. E o vencedor de 2 de Maio do Paraguai e Alianza Lima, enfrentando o Sporting Cristal.
Os outros duelos da fase 2, Barcelona do Equador e Argentinos Júniors, Nacional Potosí e Botafogo, Carabobo e Huachipato, O'Higgins e Bahia, Liverpool e Independente Medellín. Da fase 2, saem 8 classificados para a fase 3 e aí eles se enfrentam e esses 4 vão entrar no pote de número 4 para o sorteio completo então da Copa Libertadores da América. Tá tudo pronto para o Cruzeiro. O interessante mesmo é o sorteio do dia 18 de março e a gente vai acompanhar tudo. Uma quarta-feira de trabalho, apesar de ser véspera de Natal, com certeza aí o departamento de futebol do Cruzeiro trabalhando, muita coisa em contato. Comissão técnica, departamento de futebol para acertar todos os detalhes. Vamos ver se ao longo desta quarta-feira teremos algum avanço aí na questão da saída de Gabigol, na negociação com o Santos e também nas 2 negociações que o Cruzeiro tem hoje em andamento, que é o Vitão com o Internacional. Já explicamos tudo no vídeo de ontem das Quentes do Dia. Quem não acompanhou pode passar lá. É uma negociação que o Cruzeiro quer muito, mas ainda não está sacramentada. Pontos importantes para serem ajustados. E também a questão do Gerson. Devemos ter aí até a próxima semana alguma novidade quanto a essa questão, ou para o sim ou para o não. O Cruzeiro aguarda a volta aí de Alexander Medvedev, que é quem manda no Zenit, voltar aos trabalhos, porque um intermediário do Cruzeiro terá uma conversa com o clube para entender se é possível reduzir aquela pedida de 40 milhões de euros, ou então, se isso não for possível, o Cruzeiro parte para outra situação no mercado.